Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 9/3/2023, vamos iniciar mais uma aula de relacionamento interpessoal. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo, que nós estávamos discutindo na aula de ontem. Tipos de relacionamento interpessoal. Nós vamos falar de alguns tipos, Nós vamos explicar sobre eles. Ontem a gente comentou um pouco, mas a gente não explicou sobre esses tipos de relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre esses tipos de relacionamentos. Boa tarde, Luzia, seja bem-vinda. Bom, mantenha uma atitude positiva. Então, se eu quero manter um relacionamento saudável com outras pessoas, eu tenho que tentar manter atitudes positivas e não negativas. Atitudes que me façam crescer e que façam outras pessoas a crescerem também. Que é uma atitude positiva. Se eu vejo alguém com dificuldade para desenvolver um determinado trabalho, eu, como já tenho um conhecimento mais amplo e pleno naquela área, eu vou ajudar aquela pessoa. Então é uma atitude positiva. Eu chego naquela pessoa, olha, se você fizer assim, 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 dá certo. Você orientou a pessoa, você ajudou a pessoa, mesmo que não era sua responsabilidade. Tem pessoas que dizem, não, é minha responsabilidade, deixa aí. Deixa sofrer. Eu sofri também. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim, não, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei, deixa sofrer. Deixa sofrer também. Então, assim, não é uma atitude positiva. É uma atitude totalmente negativa, porque a pessoa acredita que se alguém foi ruim com ele, ele também deve ser ruim com as outras pessoas. E não. A gente deve ser totalmente ao contrário. Se alguém foi ruim com a gente e isso fez muito mal para a vida da gente, o que a gente tem que fazer? Fazer diferente. Então, se alguém foi ruim, a gente tem que ser bom. A gente tem que tratar as pessoas bem. Porque se alguém foi ruim comigo, eu fiquei feliz com isso. Alguém te trata mal e você fica feliz com isso? Automaticamente não. Nós não ficamos felizes quando alguém nos trata mal. Então, da mesma maneira, nós não podemos tratar mal as outras pessoas. Então, se alguém plantou uma raizinha ruim, uma sementinha ruim lá atrás, eu vou mudar esse negócio, eu vou começar a plantar sementinha boa. O que é plantar sementinha boa? É as minhas atitudes, como eu sobrevivo no meio da sociedade, no meio dos meus amigos, no meu trabalho. Quais são as minhas atitudes para colaborar, para fazer com que as pessoas cresçam? Quais são as nossas atitudes? Então, se a gente tem atitudes positivas, automaticamente isso volta de forma positiva para a nossa vida. Lembra da historinha que eu contei lá do casal, que casou e o esposo disse que queria matar a esposa, separar da esposa porque não aguentava a esposa? De repente ele começou a fazer diferente, começou a tratar a esposa tratou ele bem e ele decidiu que realmente ele precisava mudar. Ele é que precisava melhorar. Então, se a gente entende que a gente precisa melhorar, tratar as pessoas de forma positiva, isso é muito bom. Isso faz com que a gente cresça de todas as formas. Atitudes positivas são importantes para os bons relacionamentos em qualquer contexto, inclusive no ambiente de trabalho. Qualquer contexto da nossa vida. Se tem uma pessoa
que trata as pessoas com atitude positiva, ele vai ser bem recebido em todos os ambientes que ele participa. Então, todos os ambientes ele será bem-vindo. Todos os ambientes ele terá talvez uma posição de destaque em todos os ambientes que ele frequenta. Por quê que ele terá esse destaque? Porque ele trata as pessoas de forma positiva, né? De forma alegre. Ele é aquela pessoa que você olha para ele e você não vê maldade. Ele não está com o coração cheio de maldade, né? Querendo promover o ódio, a mágoa, o rancor. E isso é muito bom quando a gente fala de trabalho, porque no trabalho a gente convive muito com as pessoas. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Eu costumo dizer que às vezes a gente convive mais com as pessoas no trabalho do que com a nossa própria família. Então a gente tem que ter a gente tem que ter essas atitudes, né, de positivas, senão a gente não consegue ter uma vida tranquila, um relacionamento saudável. Para isso, desenvolver habilidades relacionadas à empatia, comunicação efetiva, cooperação e respeito podem contribuir para a criação e manutenção de conexões mais profundas e verdadeiras. Como que eu faço então, né, para desenvolver uma atitude positiva? Desenvolvendo as habilidades de relacionamentos através da empatia, né? O que é ter empatia? É você olhar para uma pessoa e você ter piedade dela, né? É você olhar para uma pessoa e se colocar no lugar dessa pessoa, né? É você de repente observar a situação dessa pessoa e dizer assim: mas se eu tivesse no lugar dela, como que eu me sairia, né? Qual seria a minha atitude, né? Se eu estivesse passando pela mesma situação que essa pessoa está passando, qual seria a minha reação? Né? Isso é você ter empatia, é você analisar a sua vida e comparar com a vida da outra pessoa, para você fazer não um julgamento de má fé, né? Mas um julgamento justo. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu faria? Então, se você pensar dessa forma, você vai conseguir, né, sei lá, conversar com essa pessoa, né? Você vai conseguir dar um conselho, você vai conseguir ajudar essa pessoa na dificuldade dela. Agora, se você não tem empatia, você não quer saber. Manda embora e pronto, né? Às vezes você é o gerente de uma empresa e o funcionário chegou atrasado um dia, aí você já olha e fala: não, manda embora, né? Você não quer saber. Aí você não está sendo uma pessoa, né, com empatia. Por quê? Você não quer ouvir essa pessoa, você não passou a saber o que está acontecendo com ela, por que, que ela chegou atrasada. Então a gente precisa conversar, né, e precisa desenvolver essa atitude positiva uma boa maneira de começar é desenvolvendo aí os relacionamentos através da empatia, comunicação efetiva, cooperação e respeito. O respeito também é essencial, né? A gente respeitar as pessoas. Nós vivemos em um meio, né, em uma sociedade mista de pessoas de todas as formas, né? Pessoas altas, baixas, brancos, amarelos, pardos, negros. Então a gente vive no meio social onde há muitos tipos de pessoas com culturas diferentes. Tem pessoas que veio da Bahia, do Rio Grande do Sul, tem pessoas que veio lá do lado do Mato Grosso, do Amazonas. Então, às vezes as pessoas têm cultura diferente das nossas, são pessoas indígenas, e a gente precisa aprender a respeitar as nossas diferenças para que a gente possa ter uma vida de harmonia, né, uns com os outros. Além disso, evite comentários depreciativos sobre os colegas e fazer reclamações constantes. Tudo isso acaba pesando no ambiente de trabalho, que pode minar as relações. Comentários depreciativos. Muito ruim, né? Às vezes você comenta uma situação com um colega de trabalho e ele faz uma piada da sua situação.
E isso faz com que a sua situação se torne ainda pior, né? Porque além de você estar passando por uma dificuldade, ainda tem que ficar ouvindo piada. Isso é muito ruim. Então a gente tem que, como pessoa, a gente tem que tomar cuidado com as piadas que nós fazemos. Nós temos que tomar cuidado, né, com os comentários maldosos que nós fazemos. Né? Isso pode machucar uma pessoa, isso pode magoar uma pessoa. Temos que tomar cuidado também com a questão das reclamações constantes. Né? Ninguém gosta de ficar ouvindo todo dia a mesma coisa, as mesmas reclamações. Né? Então isso é desgastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando for manter relacionamentos assim. Ninguém. Às vezes a gente pensa assim, não, mas as pessoas não. Tem gente que reclama do café da manhã, reclama do almoço, reclama da janta, reclama que não tem sal, reclama que tá salgado. Tem gente que parece que a gente não consegue agradar, né? Todo jeito que faz, tá reclamando. Né? Tudo que você faz, tá reclamando. Vocês conhecem pessoas assim que reclamam muito? Vocês conhecem, gente? Pessoas assim que parece que não contenta com nada, tudo que você faz é pouco? Atenção. Cuidado para não exagerar nas doses. A de Luzia diz que conhece sim. Cuidado para não exagerar nas doses de otimismo e acabar criando um ambiente de positividade tóxica. Bom, a gente não pode exagerar no otimismo também, né? Tem que, tem que tentar manter um certo equilíbrio. Então, tudo na nossa vida. Existe um provérbio que diz que nós temos que ser o sal da terra. O sal ele serve para quê? Temperar. Então a gente tem que ser temperado. A gente não pode ser exagerado demais na questão das reclamações, não pode ser exagerado demais no otimismo, não pode ser exagerado demais nas nossas, nos nossos sonhos. Tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Se a gente conseguir equilibrar essas coisas, de vez em quando a gente reclama, isso é normal, é comum. Todo mundo reclama de alguma coisa. Né? Faltou água, a gente reclama, né? Porque tá faltando água, precisava tomar banho, precisava lavar uma roupa. Às vezes a gente reclama. Acabou a energia. É natural, né? Você tá lá conectado, assistindo um filme lá da Netflix, e aí você tá todo eufórico ali naquele momento. Aquele filme tá bom demais e de repente, puf, acaba a energia. E aí, daqui uma hora, você tem que ir pro trabalho. Mas você queria terminar de assistir o filme, aí você começa a reclamar. Ah, não, essa energia tinha que acabar justo agora. Né, que eu ia terminar de assistir o filme, agora eu tenho que trabalhar só amanhã para eu poder assistir o filme agora. Reclama? Então todo mundo reclama. Agora, não pode ser exagerado. A gente não pode exagerar na dose, porque tem gente que exagera, ele reclama até da forma que você fala, ele reclama. Aí não, aí ninguém suporta, né? Tem que ter um certo tempero em tudo, né? A gente. Seja respeitoso. Muito importante a questão do respeito no relacionamento. Sem respeito, não há bom relacionamento. Não há bom relacionamento com pai e mãe, não há bom relacionamento com os vizinhos, não há bom relacionamento no trabalho, não há bom relacionamento matrimonial. Né? Se não tiver respeito, não vai ter um bom relacionamento. Né? Aquela pessoa que é desprovida de respeito é muito difícil. Né? Não tem como você ficar dando chance toda hora. A pessoa tem que aproveitar as oportunidades. É lógico que a gente deve perdoar, a gente deve amar, mas tem que ter respeito, não adianta. Né? O respeito não pode faltar. E tem gente que é desprovida de respeito. Ele não respeita ninguém, não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o gerente, não respeita o supervisor, né? Ele não respeita os vizinhos, nem a polícia ele respeita. E aí a pessoa fica difícil para ela vai ter que entrar no buraco daqui uns tempos. Né? Porque ela não vai conseguir sobreviver numa sociedade dessa forma. Agora, quando a gente tem respeito pelas pessoas, aí fica mais fácil. Quando a gente controla
Lembra lá do relacionamento intrapessoal? É você controlar os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades de fazer alguma coisa. É exatamente isso. Quando a gente respeita as pessoas, às vezes não é porque a gente é melhor do que a outra pessoa. Não, a gente respeita porque a gente consegue controlar, né? A gente consegue controlar o nosso eu ou a nossa natureza para ser respeitoso. E aí a gente controla. Mas aqui dentro, às vezes a gente está com vontade de falar um monte de coisa, mas aí a gente engole, a gente vai falar de engolir o choro, engole o choro, né? E mantém a calma, mantém o tom das palavras e vida que segue. Então aí seja respeitoso. Aprenda a ter controle para que você seja respeitoso. Você já se sentiu desrespeitado em algum momento de sua vida? Quantos de nós, né, já sentimos desrespeitados? Infelizmente. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam, esse cara aí, isso aí não vale nada, não vai dar em nada na vida. Essa mulher aí, ó, não presta não, isso não vale nada, não vai dar em nada. Isso é falta de respeito com a pessoa. Não é porque às vezes a pessoa cometeu um erro que ele vai levar ou conduzir esse negócio até o final da vida. Pode ser que ele se arrependeu e mude de ideia, mude de vida. Mas em algum momento da vida tenho certeza que vocês foram desrespeitados. Esse tipo de situação é, infelizmente, muito recorrente, sendo a causa de grande parte das demissões no verso corporativo. Então, o desrespeito, né, ele tem causado aí uma grande parte de demissão de funcionários dentro das empresas. O funcionário não respeita o horário de chegar. O funcionário tem uma barreira sanitária onde ele precisa lavar as botas, lavar as mãos. Ele não respeita, ele passa lá como se ele estivesse andando numa passarela. Ele não lava as botas, ele não lava as mãos. Eu já vi pessoas ser mandadas embora da empresa por causa de falta de respeito, principalmente nessa questão da barreira sanitária. É obrigatório, tem que lavar as botas, tem que lavar as luvas, tem que lavar as mãos, tem que lavar. É uma norma da empresa. Eu tenho que respeitar as normas da empresa. Ah, tem um horário para cumprir, tem que respeitar os horários. Ah, tem um horário para almoçar, eu tenho que respeitar o horário. Então eu não posso fazer o que eu quero dentro da empresa. Então lá existem normas e eu tenho que cumpri-las. Uma vez que eu não queira, eu tenho que me afastar da empresa, pedir conta, ou pedir para ser mandado embora, ou fazer uma negociação. Mas se eu não quero respeitar as normas da empresa, eu não vou permanecer na mesma. É normal que as pessoas tenham pensamentos diferentes e divergência de valores. Isso é comum, né? Isso é comum, natural. Aqui nós temos vários alunos e o professor, né? Eu posso lançar aqui alguns assuntos polêmicos e eu tenho certeza que cada um de vocês vão ter uma visão diferente, né? E eu também tenho uma visão diferente. Então, o mundo é construído de pessoas que pensam diferente. E aí a gente precisa respeitar os pensamentos, né, e o ponto de vista diferente do nosso. Ainda que eu não concorde, mas eu respeito. Isso é o normal, né, gente? Para a gente ter um bom relacionamento. Contudo, num ambiente de trabalho, especialmente, é preciso trabalhar a tolerância e a paciência. Tolerância. Tolerância que às vezes para algumas pessoas já não existe mais, né? Tolerância zero, zero. E não é assim. A gente tem que aprender a ter tolerância e paciência, porque nós trabalhamos com pessoas diferentes de nós, que pensam diferente de nós, e muitas vezes nós trabalhamos com pessoas que têm mais dificuldade que nós. E às vezes nós trabalhamos com pessoas que têm mais facilidade que nós. Então aquele que tem mais facilidade vai ter que ter paciência comigo para me ajudar. Aquele que tem mais dificuldade, eu vou ter que ter paciência com ele para ajudar ele. E só assim a gente vai conseguir ter um ambiente saudável. Agora, se a gente não tem tolerância e paciência, aí a gente vai desrespeitar a pessoa, né, por algo que ela não está conseguindo ali fazer.
mostrando o respeito pelos colegas e suas trajetórias. Então, temos que ter, né, esse respeito. O respeito vem acima de tudo, sendo um importante pilar do bom relacionamento interpessoal. Não adianta, o respeito é um dos importantes pilares. Ele está no centro, ele segura todo o resto, né? É muito importante. Além disso, convivendo com as diferentes visões de mundo, é possível que você melhore ainda mais suas habilidades de relacionamentos interpessoais. Se a gente aprende a conviver com com as diferentes visões do mundo, né? Não é porque eu tenho uma visão, não é porque eu tenho uma crença, não é porque eu acredito em algumas coisas que eu não precise conhecer as outras, né? Então eu preciso conhecer para eu poder aprender mais, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ele é cristão, ele faz parte de uma igreja, né? Uma igreja evangélica. Aí ele faz parte da igreja evangélica, aí ele fala assim, não, eu só posso conhecer a igreja evangélica. Não, você pode conhecer todas as outras igrejas, né? O que que as outras igrejas dizem a respeito, né, da fé, né? O que que o pessoal lá de outras religiões dizem a respeito da fé? O que que o pessoal do Umbanda diz a respeito da fé? O que que esse pessoal professa? Você tem que conhecer. Você não pode paralisar só naquilo que você segue, que você acredita. É importante até para você acreditar mais, né? Se você acredita em alguma coisa, é bom você pesquisar, passar a conhecer as outras, né? Para fortalecer ainda mais a sua crença naquilo que você acredita. Então, a gente não pode ser limitado nos conhecimentos. Ah, eu preciso conhecer o ser, né? O ser humano, né? Eu preciso conhecer como que o ser humano pensa. Eu preciso conhecer mais sobre os seres humanos. Eu preciso pesquisar mais sobre isso. Eu gosto muito de pesquisar sobre psicologia. Eu tenho uma admiração muito grande pela psicologia. Até quando eu era mais jovem, eu tinha um desejo de estudar psicologia. Talvez eu ainda estude. Mas eu gosto muito de psicologia. Por quê? A psicologia ela estuda, né, o ser humano. E ela estuda o quê? O comportamento humano. E eu admiro muito o comportamento humano. Então eu estudo muito, passo a saber muito sobre o comportamento humano, né? O que que faz uma pessoa é, construir alguma parte ali de comportamento humano, né? Qual que é a parte de criação e desenvolvimento do comportamento humano? Então assim, eu gosto muito, sempre pesquiso muito sobre isso, e isso sempre abre muito a minha mente para muitos outros assuntos. Por exemplo, quando eu aprendo um pouco de psicologia sobre os comportamentos humanos, isso facilita a minha vida para eu falar na área administrativa, por exemplo, de relacionamento intrapessoal e interpessoal. Entende que uma coisa vai ligando na outra, né? E você vai tendo a facilidade, a sabedoria de desenvolver, né, outros conteúdos. Boa tarde, Heloísa, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, pessoal, é sempre muito importante a gente não paralisar, né? Então, convivendo com as diferentes visões do mundo, é possível que você melhore ainda mais as suas habilidades em relacionamentos interpessoais. Mas se você não conhece as diferentes visões, você tem um ponto de vista, mas você não conhece o outro lado. Aí alguém vem debater com você, por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho de religião. E tem um pastor evangélico e tem um padre, né, que é o pastor evangélico das igrejas evangélicas e um padre da igreja católica. E os dois vai debater sobre a Bíblia. Aí o pastor evangélico não conhece a igreja católica, não conhece como que funciona, não conhece os procedimentos. Como que ele vai debater com o padre se ele não conhece a história da igreja católica, como que fundou, como que desenvolve, qual que é a hierarquia? Então fica difícil, ele não vai saber ter um ponto de vista sobre aquela religião se ele não conhece ela. Da mesma forma é o padre. Se o padre não conhece a igreja evangélica e nem como funciona a igreja evangélica, como que ele vai debater com o pastor da igreja evangélica, sendo que ele não conhece a hierarquia, ele não conhece como que funciona? Não tem jeito. Mas se a pessoa conhece os dois lados, ele tem uma visão diferente do assunto. Então, por isso que é sempre muito importante a gente conhecer os dois lados.
Tem gente que conhece o lado da ciência, que diz que o homem veio do macaco, né? Então ele só conhece o lado da ciência. Aí ele fala, Deus não existe, porque o homem veio da ciência. Então ele conhece o desenvolvimento humano através da ciência, mas ele não conhece o outro lado, que diz que o desenvolvimento do homem veio através da palavra de Deus. Então, você tendo visões de ambos os lados, aí você tem uma visão totalmente diferente. Se você conhece a criação do homem através da ciência e você conhece a criação do homem através da Bíblia, aí você consegue ter uma visão totalmente contrária e você consegue ter argumentos para provar, né, que um lado está certo e que o outro está errado. Agora, isso não quer, né, não quer dizer que você tenha que obrigar as pessoas a acreditarem, né, que você está certo e que o outro lado está errado. Então, a gente tem sempre que ter um equilíbrio. Heloísa, pode falar. Heloísa levantou a mão? Foi por Foi engano? errado, professor. Ótimo. Então é importante a gente ter essas visões, né? Diferentes visões. A gente precisa ter conhecimento de todas as partes. Eu não posso falar de um tema que eu não tenho conhecimento, né, científico daquele tema. Porque se eu falar dele, se eu criticar alguma coisa sem ter um conhecimento científico, aí fica meio difícil, né? Porque às vezes eu estou falando algo que eu acredito e não que realmente de fato seja uma verdade. Porque existe verdades que a gente acredita e existe fatos que são de fato verdade. Então nem sempre aquilo que a gente acredita é verdade. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar de mula sem cabeça? Vocês já ouviram falar de mula sem cabeça? Sim, é o folclore. Todo mundo já ouviu falar de mula sem cabeça. Mas alguém aqui já viu uma mula sem cabeça? Não. Né? A gente nunca ouviu falar de mula sem cabeça. Mas tem gente que acredita que existe a mula sem cabeça. Eu não acredito, eu nunca vi. Eu não acredito, eu nunca vi. Então, assim, tem gente que acredita, tem gente que nunca viu, mas acredita. Mas eu vou contra. É o ponto de vista da pessoa que acredita? Não, ué. Se você acredita, tudo bem, não tem problema. Só que eu, né, tenho um ponto de vista diferente. Aí eu respeito. Né? Vai que um dia eu passo na rua e eu vejo você andando numa mula sem cabeça. Eu vou ficar sem graça. Né? Pensou? Para onde vai uma mula sem cabeça? Né? Porque não tem olhos para enxergar o caminho. Fica difícil, né? Mas veio aí de histórias do passado. As pessoas, no passado, as pessoas tinham muitas histórias. Eu não sei se alguém de vocês aqui chegou a participar das rodas das pessoas de idade, quando assentava para contar caos. Vocês já sentaram para ouvir um caos, para ouvir uma história dos seus avós? E aí eles contavam aquelas histórias cabeludas. E a gente de noite ia dormir, a gente puxava a coberta era muito pequena, puxava, tampava a cabeça, destampava os pés. Aí a gente puxava, tampava os pés, destampava a cabeça e a gente passava quase que a noite toda tentando dormir, mas morrendo de medo, porque eles contavam umas histórias muito doidas. A Luzia disse que ouviu. É muito interessante. Então, assim, naquela época, mais antiga um pouco, eu cheguei a pegar essa época ainda. Eu me lembro que eu era criança, tinha lá os meus 8 anos, 7 anos de idade, mas eu me lembro muito bem. E a gente sentava e as pessoas iam contar história. Né? A Luzia está dizendo que o pai adorava contar histórias. Bom, a gente sentava e a gente ia ouvir as histórias dos mais antigos. Não, e ali saía tudo quanto é tipo de história. Era mula sem cabeça, era a velha de um dente só sentada no morão da porteira, e por aí vai. Eram muitas histórias. E aí a gente ficava ouvindo aquelas histórias e depois à noite a gente quase não conseguia dormir com medo. Às vezes tinha que colocar o travesseiro, começava a fazer calor, a gente tirava aquele negócio, puxava o lençol, e, meu Deus, era um sufoco para dormir. Mas a gente ficava morrendo de medo. Mas existiam essas histórias antigamente, né? Era a história do lobisomem, né?
Era a história do lobisomem, que o homem transformava no lobisomem, que pegava uma criança, a mulher tomava a criança, o lobisomem ia embora, depois o marido chegava em casa com um pedaço do fio da fralda no dente, a mulher disse que era o marido e que era o lobisomem. Meu Deus do céu, era uma loucura aquele negócio. Isso vai acabando, né? Eu mesmo me recordo dessas histórias assim por alto. Eu não tenho assim uma lembrança para dizer assim, não, eu vou contar essas histórias para meus filhos. Primeiro que eu não tenho tanto interesse em assustar eles. Segundo, porque já passou. Eu nem me lembro mais como que eram essas histórias. Mas aconteciam. Tinha muita gente que acreditava demais naquilo. A gente, quando é criança, a gente fica assim, a gente viaja, né? A criança, ela, tudo que você fala para ele viaja. Por exemplo, tem mãe que para controlar a natureza do filho, ela fala fica quieta, senão o homem do saco vai te pegar. Eu já ouvi muitos pais falar isso para os filhos. Fica quieto, senão o homem do saco vai te pegar. E a criança vai crescendo com aquilo. Aí quando ela inteira 16 anos de idade, tá andando na rua, vê um homem com um saco nas costas, sai doidinho correndo, né? Ah, meu Deus do céu, é o homem do saco, agora ele veio, né? Tá com 16 anos e ainda tá com medo do homem do saco. Então, isso acontece, eu já vi muitas crianças passarem por isso. Mas eu nunca, assim, nunca concordei em assustar as crianças, em passar medo. Eu prefiro pegar uma varinha e fazer uma correção rápida ali do que assustar, porque a gente assusta e isso causa trauma, né, para a vida toda. Tem gente aí até hoje que não dorme com medo do homem do saco. E tem alguns ainda com medo do lobisomem, do Saci Pererê, né, o negrinho de uma perna só. E assim, muita gente ainda tem medo, né? Os pais falavam com tanta propriedade que até hoje os filhos tremem de medo quando ouvem falar. Bom, vamos voltar aqui novamente aqui para nosso relacionamento interpessoal. Saiba fazer e receber críticas. Isso aqui é muito importante, viu, gente? A gente tem que saber receber as críticas e a gente tem que saber fazer críticas também, tá? As críticas, elas não podem ser com intenção de magoar, com intenção de maltratar e com intenção de humilhar. Não. Crítica com essa intenção, ela não tem nenhum valor, né, digamos assim, de crescimento. Tá? A crítica ela tem que ser com a intenção de te ajudar a crescer. Então, toda crítica construtiva que seja muito bem-vinda. Então, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Então, se alguém traz uma crítica construtiva, vai me ajudar. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa, estou tendo dificuldade, não estou conseguindo fazer da forma que deve ser feito, e alguém vem com uma crítica desconstrutiva para me humilhar, para me tirar mais ainda a esperança de que eu vou conseguir fazer aquilo ali, aí é muito ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai abrir uma crítica sobre alguma pessoa ou sobre uma situação em que essa pessoa está passando. Temos que tomar muito cuidado. Todos os profissionais, até mesmo aqueles que apresentam desempenho exemplar, terão de fazer ou receber críticas ao longo da carreira. Não tem como, eu faço parte de uma instituição, né, de vez em quando alguém abre uma crítica. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que analisar, né, e procurar melhorar. De vez em quando eu faço algumas críticas também, mas antes de fazer uma crítica eu penso 10 vezes, né, antes de abrir um parêntese ali e lançar uma crítica. Eu penso 10 vezes, porque a minha crítica ela tem que ser construtiva. Ela tem que provocar uma ação de crescimento e não de tristeza, de angústia, né? Entenderam? Dessa forma, é essencial saber como agir nesse momento, tanto para apontar quanto para receber feedbacks, de forma amistosa e gentil. Gentileza gera gentileza. Lembre disso. Assim é possível proporcionar crescimento e críticas construtivas de maneira educada e mantendo uma postura profissional e estimulante. Isso aqui é interessante. Estimular as pessoas a crescerem, a serem pessoas melhores,
a desenvolver melhor as suas funções. Essas críticas elas têm que ser para crescimento, para desenvolvimento. Reconheça seus erros. Nós até falamos parcialmente sobre esse tema ontem. É muito difícil reconhecer os nossos erros. Né? Todo mundo erra, mas reconhecer que errou, aí já é uma outra conversa. O erro é uma das poucas certezas que temos ao longo da vida. Afinal, todas as pessoas estão suscetíveis a ele. No ambiente de trabalho é comum e esperado que erros aconteçam. Nesse caso, o melhor caminho para manter boas relações é assumir as suas falhas e apontar caminhos para repará-las. É difícil assumir os nossos erros e as nossas falhas, mas o certo é assumir e apontar algumas soluções para a melhoria, né, desse tema ou desse momento difícil e caminhar, seguir caminho. Eu errei, né, vou consertar, vou fazer de novo, vou pagar o preço se preciso for, mas eu vou fazer diferente e eu vou trabalhar para não errar novamente, lutar para não errar. Né? Ah, Davi, mas então eu posso errar toda hora, porque todo mundo erra mesmo? Não, isso aí é um pensamento muito egoísta e fora do comum, né? Fora do normal. Eu não posso errar por falta de responsabilidade ou por falta de interesse em fazer o que é certo. Né? O erro, ele vem, eu costumo dizer que o erro é aquele que você faz inconsciente. Né? Você não estava sabendo que estava fazendo errado, é inconsciente. Aí você reconheceu, não, realmente eu fiz, mas eu não tinha consciência de que estava errado, por isso eu errei. Agora, quando eu tenho consciência de que está errado e eu faço o errado, aí já é outra história. Aí eu estou precisando de uma correção ou de uma advertência talvez um pouco mais dura, porque eu já sei fazer e estou fazendo o que é errado. Com esse comportamento profissional, usa uma imagem honesta, humana e demonstra que está sempre disposto a aprender. Saber reconhecer os seus erros é uma das bases para um relacionamento interpessoal saudável no mercado de trabalho. Reconhecer os meus erros, gente, isso é muito importante. Reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e consertar. Estabeleça limites. Lá no relacionamento intrapessoal, a gente falou muito sobre esses limites, né? A gente precisa estabelecer limites. Ter um bom relacionamento interpessoal não é apenas sobre ser educado, empático e responsável por suas atitudes. Saber estabelecer limites também faz parte da relação. Então, se a gente não estabelece um limite, a gente faz o que não deve. Porque aí a gente vai caminhando para talvez para um caminho sem volta, onde vai trazer sérios prejuízos para a nossa vida, para a vida de terceiras, pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que impor limites, né, aos nossos desejos, às nossas vontades, até mesmo os nossos relacionamentos têm que ter um limite. No ambiente de trabalho, muitas vezes, na tentativa de ser queridos pelos colegas ou supervisores, alguns profissionais acabam pegando demandas excessivas, o que acaba prejudicando o seu desempenho e saúde mental. Então eu não posso querer também abraçar em todas as áreas da empresa e dizer, não, eu vou fazer tudo. Né? Eu vou fazer de tudo aqui. Eu vou trabalhar no administrativo, vou fazer parte operacional, vou vender. E aí ele vai, às vezes, para agradar um supervisor, ele começa a desenvolver muitas funções, trabalhos excessivos, cargas horárias excessivas, e aí ele não vai suportar. Né? E isso vai prejudicar a saúde e o desempenho das funções e vai trazer prejuízos para ele e para a empresa. Então a gente tem que estabelecer limites. Eu posso fazer até aqui, mas eu não posso. Não dou conta, isso vai trazer prejuízo. Dessa forma, é essencial estabelecer limites e saber em que momentos deve-se dizer não. Então a gente tem que impor, né? A gente tem que saber estabelecer ali um limite, saber o momento certo de dizer não, aqui já não dá mais, eu não consigo fazer mais que isso. Isso permite com que você
Isso permite com que os profissionais sejam protagonistas de sua carreira e cultivem relações realmente verdadeiras. E aí, pessoal, alguma dúvida até aqui? Ainda não. Alguma sugestão? Alguma alguma situação que talvez você viveu e você queira compartilhar conosco? Tá tranquilo? Esse pessoal é inteligente, rapaz. Esse pessoal pega assim, ó, rapidinho, capta tudo. Por isso que é bom ter alunos inteligentes. Eu sou um professor prendado, né? Os alunos são bons mesmo, eles já pega assim tudo rapidinho. Isso é muito bom, gente. Eu fico tão feliz. Mas vocês conseguiram compreender, né, aqui um pouco sobre o relacionamento interpessoal? Ficou claro? Sim, é um tema bem tranquilo de entender. Ótimo. Tem algumas mensagens aqui. Tá tranquilo. A Luzia disse que o pai dela amava contar histórias. Você lembra das histórias assim que ele contava? Algumas das histórias? Ou você tá igual eu? Já esqueceu? Só lembra que contava, né? Mas não lembra das histórias. O dia da avaliação vem as dúvidas, né? A gente fica assim, mas e agora? Agora eu não lembro. A gente estava na faculdade e o professor explicava. Tem dúvida, pessoal? Não, só na hora da prova. Pode ficar tranquilo. Aí a gente pergunta pro senhor, fala, mas na hora da prova não precisa. Na hora da prova eu não estou aqui. Lembra muito pouco. Tá certo. Eu lembro muito pouco também. Eu lembro de algumas histórias do Pedro Malazarte. Alguém já ouviu falar do Pedro Malazarte? História do Joãozinho, Pedro Barnabé. Eram muitas histórias legais. Eu lembro que a gente sentava assim, eu sentava com meu pai, às vezes meus avós, e aí ia contar história. Um contava uma história, outro contava outra. Aí eu lembro que a gente, às vezes, meu pai ia trabalhar na sementeira, tirar a semente. Aí a gente fazia aquele barraco de lona e a gente estava ali assentado naquela época e tinha aquelas pessoas de idade, aí cada um contava uma história. E aquilo, às vezes, a pessoa contava a mesma história todos os dias, mas era engraçado, né? Todos os dias era a mesma história, mas cada dia que contava a gente sorria e ficava feliz querendo ouvir a história de novo, né? Então, nós éramos criança, mas eu me lembro disso. Então, eu acredito que nos dias de hoje nós estamos precisando ter mais isso, né? Essa comunhão, né? Com os filhos, com os netos, né? Isso precisa acontecer, porque o povo hoje está muito ligado em tecnologia, né? Está muito ligado em telefone, WhatsApp, Facebook, Twitter, e às vezes, né, as coisas boas ali, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, às vezes o nosso relacionamento interpessoal deveria ser um pouco mais fortalecido com as pessoas que estão mais próximas a nós e muitas vezes não é. Então, que nós possamos repensar, né, ou pensar nessas hipóteses. Bom, gente, nós vamos então concluir a nossa aula de hoje. Está uma chuva aqui em casa agora. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas está uma chuva. Mas tá bom. Graças a Deus que deu para a gente concluir a aula, porque eu estava preocupado que poderia acabar a energia e não dar tempo para a gente concluir. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Montevideo tá nublado. Heloísa diz que tá chovendo lá também. Muito obrigado pela participação de vocês. Né? Um forte abraço. Um excelente final de tarde. Né? Muito obrigado. E um ótimo boa tarde. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui novamente.